agradecer também cada irmão, porque hoje nós tivemos ali um passeio abençoado, né? Então sabemos que foi cansativo, mas graças a Deus, Deus já nos renovou, né? Já renovou nossas forças e nós estamos aqui hoje. Agradecer os irmãos aí que sempre têm sido aí fiéis ao estudo bíblico, irmãos. Como eu falei aqui de esforço, e é necessário mesmo, né? O esforço da parte de todos, mas da minha parte também, né? Além do esforço de ter organizado todo esse passeio aí, também teve o esforço de estudar. Tive que estudar a revista ontem e hoje, me adaptar com o novo dia. Então eu tive que começar a estudar nos dias diferentes também, né? Então assim, já deu assim para mim notar a diferença, mas graças a Deus deu para estudar ontem, deu para estudar hoje. Então é isso, irmãos. E Deus, ele honra, né? Ele honra o esforço de cada um e com certeza ele que vai estar nos recompensando aí com esse ensino maravilhoso. Estamos estreando aí o novo dia, né? Para os irmãos que estão aqui, o novo dia. Nós vamos ter a impressão várias vezes que ainda é quarta-feira, que hoje é quarta-feira, mas depois nós vamos aí nos adaptando, né? Graças a Deus. Eu sei, estou falando que vai dar a impressão que é quarta-feira, porque hoje é o novo dia. Mas aos poucos nós vamos se adaptando. Os irmãos também da live, né? Os irmãos que assistem pela live também vão se adaptar aí. O nosso irmão Marcos Costa, pastor Marcos Costa que acompanha. Que Deus possa estar abençoando aí também, em nome de Jesus, todos que forem entrando. Vamos lá, irmãos, o cativeiro de Israel, Reino do Norte. Nós vamos aprender que existiram dois cativeiros, porque sempre a gente fala, né, o cativeiro de Israel, o cativeiro de Israel. Mas na verdade foram dois cativeiros. O primeiro cativeiro, quem sofreu foi o Reino do Norte, o Reino de Israel. E o segundo cativeiro, quem sofreu foi o Reino do Sul, a nação de Judá. Esse cativeiro da nação do Reino do Sul, nós vamos estudar na última lição, na lição número... Glória a Deus. Na lição número 3. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos lá. Agora vai. Em nome de Jesus. Então, o cativeiro do sul, vamos estudar na lição número 13. Só faltam 3 lições para a gente terminar, né? E já vou estar providenciando as revistas. Não fui comprar ainda, irmãos, porque eu chego, muitas vezes está até fechado. Eu creio que eu vou pedir pela internet mesmo. Mas em nome de Jesus, irmãos, já se preparem aí para adquirir as novas revistas. Vai ser a história do apóstolo Paulo e creio que vai ser uma bênção do Senhor. Texto áureo está lá em Oséias 6, versículo 1, onde vai dizer: Vinde e tornemos para o Senhor, porque ele despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Verdade prática. Deus sempre adverte o seu povo sobre os perigos da idolatria e suas terríveis consequências. Hoje vamos falar mais uma vez, né, da idolatria, esse pecado tão perigoso para todo cristão. Então, meus irmãos, nós tivemos, né, só para dar uma relembrada aqui, nós tivemos primeiramente ali 3 reis de Israel. O primeiro rei foi Saul, o segundo rei foi Davi, terceiro rei Salomão, né, antes da gente entrar aqui no período dos reis. Tivemos esses 3 reis e quando Salomão ali deixou o reinado, foi quando a nação foi dividida. Se tornou ali o Reino do Norte e o Reino do Sul. Reino do Norte, a nação de Israel, cuja capital é Samaria. É importante memorizar isso. E o Reino do Sul é o Reino de Judá, cuja capital é Jerusalém. Amém? Então vamos lá, leitura bíblica em classe. Está lá em 2 Reis 17, versículo 1 até o 14, versículo 17, versículo 20 e versículo 29. É um pouco longa, mas é importantíssima a gente acompanhar aqui, e o Pedro vai estar colocando aí, todos acompanhem. No ano 12º de Acais, rei de Judá, começou a reinar Oséias, filho de Elá, e reinou sobre Israel, em Samaria, 9 anos, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Contudo, não como os reis de Israel que foram antes dele. Contra ele subiu Salmaneser, rei da Assíria, e Oséias ficou sendo servo dele e dava-lhe presentes. Porém, o rei da Assíria achou em Oséias conspiração, porque enviara mensageiros a Sho, rei do Egito, e não pagava presentes ao rei da Assíria cada ano, como dantes. Então o rei da Assíria o encerrou e aprisionou na casa do cárcere, porque o rei da Assíria subiu por toda a terra e veio até Samaria e a cercou 3 anos. No ano 9º de Oséias, o rei da Assíria
tomou a Samaria e transportou a Israel para a Assíria e fê-los habitar em Ala e em Abor, junto ao rio Gozã e nas cidades dos Medos. E sucedeu assim, por os filhos de Israel pecarem contra o Senhor seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito, de debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram os outros deuses, e andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel, e nos costumes dos reis de Israel. E os filhos de Israel fizeram secretamente coisas que não eram retas contra o Senhor seu Deus, e edificaram altos em todas as suas cidades, desde a torre dos atalaias até a cidade forte, e levantaram estátuas e imagens do bosque, e todos os altos outeiros, e debaixo de todas as árvores verdes, e queimaram ali incenso em todos os altos, como as nações que o Senhor transportara de diante deles, e fizeram coisas ruins para provocarem a ira o Senhor. E serviram os ídolos dos quais o Senhor lhes dissera: não fareis estas coisas. E o Senhor protestou a Israel e a Judá pelo ministério de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: convertei-vos de vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei a vossos pais, e que eu vos enviei pelo ministério de meus servos os profetas. Porém, não deram ouvidos. Antes, endureceram a sua cerviz, como a cerviz de seus pais, que não creram no Senhor seu Deus. Também fizeram passar pelo fogo a seus filhos e as suas filhas, e deram-se a adivinhações, e criam em agouros, e venderam-se para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, para o provocarem a ira. Pelo que o Senhor muito se indignou contra Israel, e os tirou de diante da sua face, nada mais ficou, senão a tribo de Judá. Até Judá não guardou os mandamentos do Senhor seu Deus, antes andaram nos estatutos que Israel fizera, pelo que o Senhor rejeitou a toda a semente de Israel, e os oprimiu, e os deu nas mãos dos despojadores, até que os tirou de diante da sua presença. Porém, cada nação fez os seus deuses, e os puseram nas casas dos altos que os samaritanos fizeram, cada nação nas suas cidades, nas quais habitavam. Glória a Deus, amém, irmãos? Então, uma coisa interessante aqui, né? Veja que Deus avisando aquele povo, Deus ali mandando profeta para avisar aquele povo, né? Se eles não se arrependessem, viria o juízo. E aqui vai dizer que o povo fez, irmãos? Vai dizer que o povo endureceu a sua cerviz. Está aqui no versículo 14, ó. Porém não deram ouvidos, antes endureceram a sua cerviz, como a cerviz de seus pais, que não creram no Senhor seu Deus. E o que é, né, endurecer a cerviz? Cerviz, irmãos, cerviz é o pescoço. A cerviz é o pescoço. Então podemos dizer que eles endureceram o pescoço. O que significa isso, né? É a pessoa não se prostrar. Já viram quando um pregador vai pregar na igreja, né? Ele fala: vamos curvar a nossa cerviz? E a gente se curva diante de Deus, né? Porque a gente está declarando totalmente o nosso respeito, a nossa reverência ao Deus Altíssimo. Isso é curvar a cerviz, né? Agora, endurecer a cerviz, irmãos, é a pessoa quando continua ali com seu orgulho, com a sua obstinação. Obstinar é continuar no mesmo erro. É praticar o mesmo erro, irmãos, mesmo sabendo que é errado, né? Praticar propositalmente o mesmo erro, né? É endurecer a cerviz. Aí no popular, né? Como se diz no popular, é quando a pessoa sempre anda com o nariz empinado e nunca abaixa o nariz, né? Então isso é endurecer a cerviz. Aquele povo fez isso. Mesmo com tantos alertas, né? Mesmo com os profetas ali alertando aquele povo não se prostrou, não se curvou diante de Deus. Olha só aonde o ser humano pode chegar quando o coração endurece. Então vamos aqui. Uma coisa também interessante, irmãos, quero perguntar para os irmãos. Os irmãos leram aí, né? Vamos ver se todo mundo prestou atenção. Alguém notou aqui, irmãos? Eu quero perguntar: quem foi que levou o povo de Israel cativo? Qual foi a nação? Qual foi o reino? Nós lemos aqui. Qual foi o reino que levou o povo de Israel cativo? É um exercício aqui para a gente interagir. Está aí na revista, né?
Nós lemos. Lê o versículo 4. A Síria. Foi o povo, né, da Síria que levou o reino de Israel cativo. O rei da Síria ali foi usado para isso aí, né? E nós vamos entender melhor aqui no decorrer da lição. Mas foi o povo assírio. A Síria se tornou uma nação muito poderosa, como nós vamos ver daqui a pouco. Vamos lá. Objetivo geral. Está aí na revista dos irmãos. Objetivo geral. Compreender que nossas transgressões nos afastam de Deus. Eu não lembro se eu pedi para Pedro Isaías 59. Pedi, Pedro? Isaías 59? Primeiro? Pedi, né? Então coloca aí, ó. Objetivo geral é compreender que as nossas transgressões nos afastam de Deus. Então o que pode nos afastar de Deus? Pecado, né? E olha só o que diz aqui, Isaías 59, versículo 1 e 2. Já vamos ler aqui as referências. Diz assim, ó. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir. Então a mão do Senhor não está encolhida, a mão do Senhor está estendida para todos, para querer salvar, ajudar a todos. Mas olha só o que faz separação entre o homem e Deus. Versículo 2. Versículo 2 diz assim, ó. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Veja ali que até separou na iniquidade e pecado. Se a gente for olhar bem, iniquidade é a prática do pecado, irmãos, conscientemente. É quando o pecado já vira uma prática. Uma coisa é a gente cometer um pecado ali, né, por algum deslize, algum erro, alguma fraqueza, cometer o pecado. Outra coisa é cometer o pecado ali voluntariamente, irmão, sem arrependimento, né, sem temor, cometer o pecado. Aí vira o quê? Iniquidade. Então, quando alguém ouvir assim, ó, fulano está na prática da iniquidade, é porque já está praticando o pecado sem arrependimento. Então tem uma diferença, né, de pecado para iniquidade. Iniquidade é a prática. Então vamos lá, veja aqui, né, os pecados fazem separação. Os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Né, os pecados da humanidade, né, faz até mesmo com que Deus vire o rosto para a humanidade, se não houver ali arrependimento. Então, objetivos específicos. Vamos para os objetivos específicos. Diz assim, ó. Destacar as injustiças cometidas por Israel, ressaltar a insistência de Israel no pecado da idolatria e salientar o sincretismo em Samaria. Daqui a pouco nós vamos falar sobre sincretismo, que é algo muito importante de se dizer. Então vamos lá para o tópico 1 e daqui a pouco nós falamos aqui de sincretismo. Isso, introdução, isso, obrigado. Introdução, vamos lá. O cativeiro de Israel ocorreu durante o reinado do rei Oséias. Nessa época, a Assíria começava a crescer e a se tornar um grandioso império, controlando várias nações, inclusive Israel. Durante os últimos 30 anos de Israel, o país foi acometido de muitas tragédias, injustiças e assassinatos em razão de desprezarem e desobedecerem aos mandamentos de Deus. A nação israelita entrou em decadência política, social, econômica e religiosa. Então, olha só quantas consequências ruins vieram àquele povo ali, porque o povo desprezou. Aqui vai dizer que o povo desprezou e desobedeceu os mandamentos de Deus. Então começou a acontecer tragédias, injustiças, assassinatos e muitas outras coisas, né, ruins. Então veja, irmãos, que o pecado, né, a desobediência sempre vai gerar consequências ruins. Não tem como fugir disso. Então, irmãos, nós sabemos que o diabo, ele está aí para matar, para roubar e para destruir. A Bíblia fala que o demônio, ele anda de redor, bramando como o leão, caçando a quem possa tragar. O diabo, ele já está aí fazendo a parte dele. Mas a Bíblia fala, se nós resistirmos ao diabo, o diabo, ele vai fugir de nós. O diabo, ele só faz a parte dele, ele tenta, mas quem peca somos nós, né? O diabo ali, ele não obriga ninguém a pecar, ele apenas lança ali as armadilhas dele. Mas quem peca, quem desobedece, são os seres humanos, né? Então o que acontece, meus irmãos? A melhor maneira de manter o diabo longe é manter Deus por perto. A melhor maneira de manter o diabo longe é manter Deus por perto. Mas o contrário também é verdade, né? A melhor maneira de manter Deus longe é se nós mantemos o diabo por perto, darmos ali brecha para Satanás entrar nas nossas vidas. Então a questão é resistir ao diabo, e aí ele vai fugir, ele vai procurar outro, né? Vai falar, isso aqui eu não estou conseguindo nada, vou atrás de outro. Então é resistir ao diabo, irmãos. Uma coisa aqui, foi falada da Síria, da nação da Síria. Irmãos,
o povo da Assíria era um povo muito cruel. Quero até ler aqui no meu livro, o livro aqui de apoio. Olha só, para a gente conhecer um pouquinho da nação da Assíria e como esse povo era cruel, vou ler aqui no meu livro. Ó. Diz assim: a Assíria foi um dos primeiros grandes impérios e ficou conhecida pela sua força bélica e a sua crueldade desferida contra os seus inimigos. Ou seja, era um exército poderoso, o exército da Assíria. E aqui diz, ó, ela foi conhecida, né, pela sua força bélica, sua crueldade desferida contra os seus inimigos. E olha o que eles faziam, irmãos: cortando seus lábios, línguas, membros sexuais, orelhas e nariz, e ainda por cima obrigando-os a trabalhar como escravos. Além disso, eles tinham métodos de matança ainda mais cruéis. Os inimigos eram esfolados vivos, arrancava a pele viva ali, ó. Os inimigos eram esfolados vivos, queimados ou espetados numa estaca até ficarem totalmente exauridos. Uma nação muito cruel, né? E às vezes nós podemos nos perguntar, mas por que tanta crueldade? Eles tinham esse método, irmãos, de crueldade para que nenhuma nação viesse a se levantar contra eles. Para servir de exemplo, né? Para que outras nações que viessem se levantar pensar assim, não, mas eles são um povo muito cruel, olha só o que eles fazem, para ter medo realmente deles. E aqui vai dizer, ó, os assírios espalhavam o horror por onde passavam, causando muito medo em todas as nações e fazendo com que quase ninguém lhes oferecesse resistência. O poderio de terror assírio somente seria vencido quando surgiu Nabopolassar e o seu filho Nabucodonosor, que venceram o Império Assírio e fortaleceram o Império Babilônico. O terror do invasor foi previsto pelo profeta Oséias. Samaria virá a ser deserta, porque se rebelou contra o seu Deus. Cairão à espada seus filhos, serão despedaçados, e as suas mulheres grávidas serão abertas pelo meio. Está lá em Oséias 13, versículo 16. Então veja que o profeta Oséias já tinha ali também, né, profetizado isso aí. Então a Síria só foi vencida quando chegou ali, né, esse outro rei, um rei muito mais poderoso também, Nabucodonosor, o Império Babilônico também, que subjugaram a Síria. Então, meus irmãos, era um império muito poderoso e muito cruel também. Tá cheio de bichinhos aí, né? Um bichinho da chuva. Mas os irmãos não tenham medo não, só tem medo de se cair no olho, que arde que só. No olho arde, né? Na boca, é perigoso. Então vamos lá. Vamos continuar aqui. Samaria é cercada pelo rei da Assíria. Samaria, irmãos, Samaria, capital de Israel, viu? Sempre é bom memorizar. Samaria, capital de Israel. Os irmãos lembram dos samaritanos, né? A mulher samaritana, a parábola do bom samaritano. Daqui a pouco vamos falar um pouquinho. Então, Samaria é cercada pelo rei da Assíria. Subtópico 1. Aqui é o tópico 1, agora vamos para o subtópico 1. Israel sob o reinado de Jeroboão. Jeroboão II. A nação de Israel experimentou prosperidade econômica e reconquistas de territórios perdidos para a Síria durante algum tempo. Durante algum tempo, dominava a Palestina. Mas infelizmente, deixa eu ler de novo, irmãos, que ficou meio confuso aqui. A nação de Israel experimentou prosperidade econômica e reconquistas de territórios perdidos para a Síria. Note que aqui não é a Síria, né? Síria. Que durante algum tempo dominava a Palestina. Mas infelizmente, conforme nos adverte os profetas Amós e Oséias, esses resultados foram alcançados através de corrupção, injustiça social, hipocrisia religiosa e sincretismo. Os períodos de prosperidade não fizeram o povo retornar a Deus para adorá-lo, conforme a lei. Irmãos, primeira coisa aqui, né? O povo até estava conseguindo ali prosperar, mas era através de injustiça, através de corrupção e através de hipocrisia religiosa e sincretismo. E aqui nós vamos falar um pouquinho sobre o que é o sincretismo. Já falamos aqui em algumas lições e vamos repetir de novo. O que é o sincretismo? O sincretismo é a mistura de várias religiões. É se misturar várias religiões. Aí alguém pode me perguntar, pastor William, mas é errado misturar várias religiões? Por que é errado, irmãos? É errado misturar várias religiões porque nem todas as religiões, irmãos, creem na Bíblia. Nem todas as religiões são pautadas na Bíblia. E algumas religiões até citam a Bíblia, mas de uma maneira distorcida. Então é perigoso. Porque a palavra do Senhor diz, o Senhor Jesus Cristo diz que nós temos que crer em Jesus, assim como diz as Escrituras. Essa é a nossa única regra de fé e prática. Então tem algumas religiões que além de usar a Bíblia, né,
usa alguns livros ali, escritos por homens, usa livros ali de até considerados profetisas, tem ali a Adventista do Sétimo Dia, que além da Bíblia, usa um livro ali escrito por Ellen White, que traz muitos ensinos ali que contraria a palavra de Deus, né? É contra a palavra, é uns ensinos assim errados da palavra do Senhor. Temos que falar, irmãos, temos o catolicismo que distorce também muitas coisas da palavra do Senhor, adoração à imagem, venda de indulgências. O que é vender de indulgências, né? As pessoas compravam ali aquelas indulgências, confessavam o seu pecado ao Papa, e ali é como se o Papa perdoasse o pecado das pessoas, porque as pessoas compravam ali indulgências. É como se as pessoas estivessem ali comprando a sua salvação com dinheiro, né? Usando o dinheiro para comprar a sua salvação. A adoração de imagens, nós não falamos aqui que é 100% dos católicos, né? Mas a Igreja Católica, no período da Igreja primitiva, a Igreja Católica chegou com esses ensinos. A Igreja Católica, por muito tempo, o Papa não permitia que as pessoas tivessem acesso à Bíblia. Só o Papa podia ter acesso à Bíblia, só ele lia a Bíblia e os outros não tinham acesso. Então as pessoas não tinham como conferir se aquilo que estava sendo pregado era verdade ou era mentira. Então, nesse período, irmãos, a Igreja Católica trouxe esses ensinos de adoração de imagem e venda de indulgências e também purgatório. Diz o seguinte, né? Purgatório, o que é o purgatório? É que se a pessoa morrer nessa terra aqui, a pessoa ainda vai ter outra chance, né? Vai passar ali pelo purgatório e ali seus pecados vão sendo limpos ali, até que a pessoa vai receber a salvação. Só que a palavra de Deus vai dizer no livro de Hebreus que ao homem está ordenado morrer só uma vez, logo depois segue-se o juízo, não tem mais oportunidade. A oportunidade que nós temos é nessa terra, não depois. Então notem que são ensinos errados, ensinos que a palavra de Deus condena, né? A adoração de imagem, lá em Êxodo capítulo 20, versículo 3 em diante, vai dizer: não farás imagem de escultura, não adorarás, não se prostrará perante ela, né? A idolatria, a adoração de imagens, a adoração a anjos, tudo isso é condenado, e tem religiões que ensinam essas coisas aí. Então tem várias seitas, várias religiões falsas, e nós temos que estudar sobre essas religiões também, para não correr o risco, né, de ser enganado. Mas é como o missionário Alex falou aqui, e eu gostei muito do que ele falou, que foi um ensino maravilhoso, que ele diz assim, ó: a melhor maneira da gente não cair no engano é saber da verdade. É igual quando vai reconhecer uma nota falsa, né? Certa vez chegaram ali para o banqueiro, e o banqueiro ali reconhecia todas as notas falsas, e ali perguntaram para o banqueiro, falou: vem cá, como é que você conhece todas as notas falsas? Como é que você conhece para saber qual é falsa e qual que não é? Como é que você conhece todas as falsificações? Existem milhares e milhares de falsificações, como é que você conhece? Ele falou: eu não preciso conhecer todas as notas falsas, eu só preciso conhecer a verdadeira, porque eu conhecendo a verdadeira, eu não vou me deixar enganar por nenhuma nota falsa. É assim na nossa vida também. Se a gente conhecer a verdade, irmãos, a mentira nunca vai nos iludir, o engano, a heresia nunca vai nos iludir, porque nós conhecemos aqui a verdade, e a Bíblia fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então o sincretismo é isso, é se misturar tudo. Nós professamos a fé cristã, a fé que nós professamos é a fé cristã. Será que se ligar o ventilador eles não fogem não? Fica melhor não? Liga aí o ventilador para ver se eles, né, para de... Deixa eu ligar isso aqui. Então, irmãos, estou parando muito nesse sincretismo porque é importante. Então, o sincretismo é isso. Se mistura a fé cristã, porque nós professamos o cristianismo, né? O evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aí o sincretismo é misturar cristianismo com catolicismo, né? Catolicismo também é considerado cristianismo, mas essa doutrina católica aí, que pode enganar muita gente, né, esses ensinamentos errados aí, é misturar também, cristianismo é misturar com religião espírita, umbanda, candomblé, horóscopo, faz aquela mistura ali, né, se mistura tudo, é como se pegasse tudo ali, batesse no liquidificador e desse ali para os crentes beber. É a mistura religiosa que pode enganar muitos. Tem crente, né, que além da Bíblia quer consultar o horóscopo. Tem crente que além da Bíblia, além de orar, quer fazer ali uma simpatia. Né, irmãos? Quer rezar, rezas repetitivas. Irmãos, a Bíblia não ensina isso, né? Nós temos vários exemplos na Bíblia que a Bíblia não ensina essas coisas. Então a mistura sempre é perigosa, porque a pessoa nunca vai ter ali uma fé firmada, a fé verdadeira. E isso pode até mesmo tirar a salvação da pessoa, porque a Bíblia fala, né, se possível até os escolhidos serão enganados. Os escolhidos não serão enganados, porque os escolhidos vão conhecer a palavra, a verdade, e não vai misturar com nada. Não é verdade, irmãos? Por isso tem muitas pessoas aí, né, perdidas,
indo atrás de revelação, porque é claro, a Bíblia ensina assim que existe revelação, mas às vezes as pessoas ali, por falta mesmo de firmeza na palavra, vão atrás de revelação e muitas vezes vão ser enganadas por falsos profetas, vão atrás de só sinais e milagres. Se não vê sinais e milagres, a fé não é ali firme na palavra do Senhor. Então nós temos que ter cuidado, irmãos. Conhecendo a palavra, nós vamos nos livrar de todos esses perigos. Então, eu já presenciei isso e até pessoas já chegaram em mim para tirar essa dúvida, né? Pastor William, e horóscopo? O que você acha do horóscopo? O que você acha dessas coisas? Eu só acho que isso é paganismo. Esse povo de Israel, esse povo veio o castigo sobre eles porque eles estavam também misturando as religiões. Eles estavam ali adorando deuses pagãos e também praticando religiões pagãs, até que chegou um dia que veio o juízo de Deus. Então temos que ter cuidado, irmãos, com o sincretismo, que é a mistura aí de várias religiões, que não é o cristianismo aí, o evangelho de Cristo ensinado. Vamos aqui prosseguir. Vamos lá. Subtópico 2, né, que eu tô? Isso. Vamos lá. A traição do rei Oséias. Deixa eu ler só uma observação aqui também sobre o sincretismo. Diz assim: Deus sempre abominou, olha só, irmãos, Deus sempre abominou o sincretismo religioso no meio do seu povo, porque nele a verdade de Deus se mistura com a mentira da idolatria. No sincretismo, partes das crenças e dos rituais de religiões distintas são combinadas em uma só prática. Então Deus, ele abomina essa mistura, porque ele sabe que essa mistura faz o povo desviar, faz o povo ser enganado, irmãos. Então vamos lá. Tópico 2, subtópico 2. A traição do rei Oséias. O rei da Síria, Salmaneser, descobriu que Oséias, seu vassalo, o traíra ao buscar apoio do Egito e interromper o pagamento dos tributos ao seu reino. Então o que estava acontecendo aqui? O rei da Síria levantou esse rei Oséias. O rei Oséias era vassalo do rei da Síria, ou seja, como se fosse ali um súdito, um empregado. É como se fosse ali um capacho, né? Era um capacho do rei da Síria. Então o rei da Síria é que colocou o rei Oséias para governar a nação de Israel. Então o rei Oséias pagava tributo ao rei da Síria. A nação de Israel pagava tributo à nação da Síria. Mas aí o rei Oséias se revoltou contra isso aí, se revoltou contra o rei da Síria, e o rei da Síria considerou isso como uma traição. E como ele considerou isso como uma traição, isso fez com que ele ali, né, se levantasse contra a nação de Israel, porque foi traído pelo rei Oséias. Então vamos lá. Enfurecido, o soberano mandou prender Oséias, marchou com seus exércitos contra Samaria e sitiou por 3 anos. Está lá em 2 Reis 17, versículo 5. A partir daí, Israel não teria mais chance de negociação, só lhe restaria a guerra e a consequente deportação. Irmãos, uma coisa interessante aqui, vai dizer que o rei Oséias, ele se revoltou, só que no lugar dele buscar a ajuda de Deus, no lugar dele buscar direção de Deus, ele foi buscar ajuda no Egito. Ele foi buscar ajuda no Egito. E espiritualmente na Bíblia, Egito significa o mundo, né? Significa a nação mundana aí. Então, meus irmãos, é a mesma coisa do crente, no lugar de buscar socorro em Deus, buscar socorro no mundo, buscar socorro dessa terra, buscar socorro do homem, e isso contraria muito a Deus, porque é Deus que está no controle das nossas vidas, Deus é que sabe o que é melhor para nós, é Deus que nos protege, Deus que nos guarda, é Deus que nos dá a vitória, irmãos. Então, deixar de confiar em Deus para confiar no socorro do mundo, isso é um pecado que Deus também abomina. Foi isso que Oséias fez, deixou de buscar a ajuda de Deus e foi buscar ajuda no Egito, e isso revoltou Deus. Aí isso fez com que o juízo de Deus fosse desencadeado contra aquela nação. Aí para Deus, né, isso aí foi o basta, foi o que faltava para Deus ali, autorizar ali, né, as nações sitiar Israel, autorizar ali o cativeiro de Israel, irmãos. Tudo foi debaixo de autorização divina, né? Todo esse cativeiro aí foi autorização de Deus. Então, seguiu-se o juízo. Então, meus irmãos, isso nos ensina que nós nunca podemos deixar de buscar o socorro de Deus, a orientação de Deus, porque olha só o que diz aqui no Salmos 20, versículo 7. Coloca aí, Pedro. Salmos 20, versículo 7. Olha só o que o salmista diz. Quem escreveu isso foi outro rei. Foi o rei Davi, né? O rei Davi que escreveu isso. E olha só o que ele diz. Ó. Uns confiam em carros e outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Então, enquanto o mundo confia em carro, confia em cavalo, confia no presidente, né, no senador, claro que nós temos que orar
pelas nossas autoridades, orar pelos nossos representantes, irmãos. Mas deixar de confiar em Deus, achar que a nossa solução está no homem, isso contraria o Senhor. Uns confiam em carros, outros em cavalos, outros em políticos, mas nós faremos menção ao nome do nosso Senhor, que é Ele que nos dá vitória a cada dia. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Subtópico 3, vamos lá. Subtópico 3, a advertência dos profetas. Então, os profetas estão sempre advertindo, né? Era no tempo dos reis e até hoje. Hoje Deus levanta ou não levanta profetas para estarem advertindo também. É claro que os profetas de hoje em dia é um pouco diferente dos profetas do Antigo Testamento, mas profeta é aquele que leva a mensagem. Então nós também somos considerados profetas, porque nós levamos a mensagem, a advertência de Deus, a correção e a disciplina também. Mas muitos desprezam, né? Muitos rejeitam, muitos se enfurecem contra os profetas. E sempre foi assim. Olha só, a advertência dos profetas, vamos lá. O aumento da riqueza nacional, especialmente sobre o reinado de Jeroboão II, fez com que os pequenos proprietários fossem expoliados pelos mais ricos, até que se tornassem pobres e servos desses usurpadores. Enquanto usurpar, irmãos, é tirar algo ali ilegalmente, né, ilegitimamente, é tomar algo ilegitimamente. Então diz aqui, ó, deixa eu ver onde eu parei, me perdi. Usurpadores. Enquanto os mais abastados viviam na extravagância, os pobres eram vilipendiados e permaneciam na miséria. Essas injustiças fizeram com que os profetas Amós e Oséias formalizassem graves denúncias. Irmãos, Amós e Oséias eles foram profetas muito usados, né, para proferir ali sentenças de juízo contra o povo de Israel nessa época. Todos estes brutais pecados da nação de Israel foram apontados pelos profetas com pesadas advertências ao arrependimento e apelos à misericórdia e ao amor de Deus. O Todo-Poderoso sempre abominou o sincretismo em Israel, em que o povo adorava os ídolos e ao mesmo tempo oferecia cultos a Deus. Foi por isso que o profeta Amós advertiu aquela obstinada nação com tanta severidade. Deus não se deixa escarnecer e não tolera um coração dividido com outros deuses ou objetos de adoração. Esses falsos deuses influenciavam o coração do povo, inclinando-o contra a vontade de Deus declarada em sua palavra. Então, irmãos, os profetas, eles estavam sempre advertindo, mas o povo estava ali desprezando. A Bíblia fala que os profetas, eles eram mortos, né, e apedrejados. Apedrejados muitas vezes, né, e mortos. Jesus diferenciou isso, né, porque muitas vezes o profeta era até apedrejado, sobrevivia muitas vezes, mas às vezes eles eram mortos. Aí Jesus falou, né, citei esse versículo aqui algumas vezes, mas eu quero citar de novo. O próprio Senhor Jesus Cristo diz assim, ó: Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas e apedrejam os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis guardar os seus filhos, assim como proteger os seus filhos, assim como a galinha faz com seus filhotinhos, seus pintinhos, mas vocês não quiseram. Por causa disso, a vossa casa ficará deserta. Então Jesus falou isso, ó: Jerusalém, Jerusalém, então era para o povo de Deus ali, o povo crente, que mata os meus profetas e apedreja os que lhes são enviados. Matar e apedrejar são duas coisas que são feitas até hoje. Até hoje isso é feito. Porque aqui no Brasil não temos assim muitas mortes por causa do evangelho, né? Aqui ainda nós temos, né, uma certa liberdade para pregar, mas em muitos países ali, como eu coloquei ali mais um, né, os países são os cristãos perseguidos, eu coloquei ali mais um. Então o que é que acontece, irmãos? Em muitos países ainda acontece isso, de se matar os missionários, né? Às vezes mata ali decapitado, fuzilado, às vezes apedrejado, às vezes queimado. Isso ainda ocorre em outros países. Mas aqui no Brasil acontece muito também outro tipo de morte, né? Outro tipo de apedrejamento. Porque nós falamos aqui na lição passada, vamos só relembrar, qual a maneira que nós podemos ter de matar um profeta, né? Nós podemos matar um profeta ou um irmão, nós podemos matar com o coração. Se o nosso coração fechar, se o nosso coração se irar, se o nosso coração se enfurecer, é uma maneira de matar. Porque Jesus Cristo falou assim, ó: aquele que odeia o seu próximo, no seu coração já cometeu homicídio. Então, homicídio é matar, né? Então, no seu coração já cometeu homicídio. Então, uma das maneiras de matar é se irar, é ficar com raiva, é se enfurecer. Aí também é a maneira de se matar espiritualmente. Outra maneira também de se apedrejar, nós falamos de matar e de apedrejar. Qual a maneira de apedrejar? Apedrejar, irmãos, é caluniar, é difamar,
é mentir, é ficar falando mal o tempo todo, né? Então, essa é uma maneira também de se apedrejar. Então, note, se a gente não tiver cuidado, a gente pode matar e a gente pode apedrejar também os profetas de Deus, se a gente praticar essas coisas. Então, aqui também falou outra coisa que eu destaquei, falou do coração dividido. E Deus, Ele nunca vai se agradar de um coração dividido, irmãos. A Bíblia fala que nós temos que amar a Deus com toda a nossa força, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, nós temos que amar o nosso Senhor. Nosso coração tem que ser totalmente de Deus, porque Deus é que está no controle das nossas vidas. Quando eu era novo convertido, eu ficava pensando sobre isso. Nossa, mas Deus, Ele exige assim tanta exclusividade, né? E é claro que novo convertido tem várias dúvidas na cabeça. Eu pensava, nossa, mas Deus exige assim tanta exclusividade. Por que Deus exige tanta exclusividade assim? Porque tinha texto que realmente me chamava a atenção. Que Jesus Cristo falou assim, ó, aquele que amar o pai, a mãe, o filho, o irmão ou a irmã mais do que a mim, não é digno do meu reino. Eu falo, nossa, como assim? Como a gente não pode amar nem o nosso filho, né? Como é que é isso? E eu ficava meio assim, né? Claro que eu entendia, tem que amar a Deus acima de todas as coisas. Mas era uma coisa assim que causava uma certa dúvida na minha mente, né? Nossa, quer dizer que amar o filho, se amar mais do que Jesus, já não somos nem dignos do reino? Então isso me chamava a atenção. Mas por que, irmãos, que Deus exige tanta prioridade, tanta exclusividade? Porque Deus, Ele não exige só prioridade, Ele exige também exclusividade. Deus, Ele quer ser o primeiro e o único. Ele não admite trocar a gente, dividir a gente com ninguém. Mas por quê? Se a gente for pensar bem por quê? Sabe por quê, irmãos? É porque Deus é que sabe o que é melhor para todos nós. Não é porque Deus precisa. Ah, Deus quer exclusividade porque Ele precisa. Não, Ele não precisa. Quem precisa somos nós. Por que nós temos que amar a Deus e colocar Ele em primeiro lugar? É porque nós é que precisamos. Porque se a gente não colocar Deus em primeiro lugar, nós vamos fatalmente nos tornar idólatras. Nós podemos idolatrar o emprego, nós podemos idolatrar o dinheiro, nós podemos idolatrar até mesmo um filho, né? Se a gente amar o filho mais do que a Deus, nós corremos o risco de idolatrar esse filho, um esposo, uma esposa. Tem muitas pessoas que não buscam a Deus por causa do outro, né? Ah, eu não busco por causa do esposo, ah, eu não busco por causa da esposa. Corre o risco de os dois perderem a salvação, né? É claro que tem que ter uma sabedoria, tem que ter uma direção de Deus, tem, irmãos, mas perder a salvação por causa de outra pessoa, aí você já está colocando aquela pessoa acima de Deus na sua vida. Então isso é um perigo, né? Sempre pedir direção para Deus, é claro, sempre estar orando, intercedendo, tem várias situações que a pessoa tem que ter sabedoria, mas tem que ter cuidado. Se uma pessoa estiver ali impedindo a sua salvação, atrapalhando e até ali tirando a sua salvação, irmãos, aí é Deus em primeiro lugar, acima de tudo, né? Eu tenho exemplo de pessoas que eu conheço que passou muitos anos insistindo para casar, insistindo para se casar, queria se casar, queria regularizar a sua situação, tomar Santa Ceia, porque na igreja dela lá, né, não tomava Santa Ceia, porque não tinha se casado ainda e tudo. Então passou muitos e muitos anos insistindo, vamos casar, eu quero regularizar minha vida. A Bíblia fala que é fornicação, eu não posso viver assim. Irmãos, insistiu. Até certa idade, chegou a certa idade, já estava bem, falou, quer saber de uma coisa? Eu não vou perder minha salvação por causa disso não, eu não vou deixar de tomar a Santa Ceia. Chegou um momento, irmão, que teve até que se separar, por causa disso, mas por causa de colocar Deus em primeiro lugar. Então é claro que cada situação tem que ser analisada, mas tem situações que são extremas, né, que exigem decisões drásticas, não negar Jesus. Então isso é algo muito sério. Coração dividido é algo muito sério, nós não podemos dividir o nosso coração. Então, se nós não colocarmos Deus em primeiro lugar, fatalmente nós vamos colocar algo ou alguém acima de Deus nas nossas vidas, e aí nós vamos estar praticando a idolatria. Então é por isso que nós precisamos adorar a Deus acima de todas as coisas. Olha só o que a Bíblia fala sobre coração dividido. Quero ler aqui 2 versículos. Coloca aí, Pedro, 2 versículos. 1 Tiago 4:8. Tiago 4, versículo 8. Olha o que diz aqui sobre o coração dividido. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai os corações. Vós de duplo ânimo quer dizer isso também. Mente dividida, coração dividido. Não sabe o que quer, né? Um dia está na igreja, outro dia está no mundo. Um dia é crente, outro dia não é mais. Na igreja é crente, mas quando chega na roda dos amigos não é mais. Às vezes na igreja é crente, mas nas redes sociais não é. É mente dividida, né, irmão? Porque crente é crente em qualquer lugar, né? O testemunho nosso, irmãos, o mundo todo está de olho no nosso testemunho. Então, mente dividida.
Um dia eu quero Deus, outro dia eu não quero. Um dia eu quero Deus, outro dia eu quero Baal. Um dia eu quero Deus, outro dia eu quero Mamon. Mente dividida. Então a Bíblia considera a mente dividida, quem está com a mente dividida, coração ainda sujo. Um coração ainda que não foi liberto. Um coração ainda que não se converteu. Porque a Bíblia fala aí, ó. Voz de duplo ânimo, purificai, ou seja, limpai os vossos corações. Então se a gente tiver com a nossa mente dividida, o nosso coração dividido, para Deus o nosso coração ainda vai estar sujo, cheio de sujeira, que não agrada ao Senhor. E olha só o que diz mais. O próprio Senhor Jesus Cristo diz isso, ó, Mateus 6, versículo 24. Olha o que Jesus disse, Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Note que isso acontece muito, né? Mas a pessoa corre tanto atrás de dinheiro, tanto atrás de dinheiro, tanto atrás de conquistas nessa terra, que acaba deixando Deus de lado. Fulano, vamos buscar Deus. Ah, não tenho tempo, tenho muita coisa para fazer. Tem uma parábola na Bíblia, né, que diz isso, que o rei, é uma parábola, vai dizer que o rei fez uma grande festa. E quando o rei fez essa festa, ele mandou convidar todo mundo, mandou convidar ali as pessoas, aí cada um saiu dando uma desculpa. Ah, eu não posso ir porque eu tenho a minha fazenda. Eu não posso ir porque eu tenho que cuidar dos meus gados. Ah, eu não posso ir por causa daquilo, disso, por causa daquilo. Então, às vezes, irmãos, tem muitas pessoas que ainda estão nisso, voltadas, focadas nas coisas dessa terra, nas conquistas dessa terra, em ganhar dinheiro, em ganhar poder, em ganhar fama, em se realizar nessa terra, mas aí está desprezando Deus. Quando a pessoa ama o dinheiro, aí acaba odiando Deus, né? Desprezando o Senhor. Então, meus irmãos, ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar um e amar o outro. Se você ama algo, fatalmente você vai acabar odiando o outro, porque aquele outro vai exigir a sua atenção, aquele outro vai exigir sua exclusividade. Se você não quiser saber do outro, você vai acabar odiando ele. Então é isso que acontece. Tem a parábola também do rico insensato. Vai dizer que o rico ali tinha várias plantações, várias colheitas ali, né? Ele tinha muitas fazendas, muitas plantações, e ali ele tinha várias colheitas. Ali ele tinha tantas colheitas que os galpões já não estavam cabendo mais. E ali ele só tinha um galpão e não estava cabendo mais de tanta colheita. E ali ele teve uma ideia brilhante. Sabe qual foi a ideia brilhante dele? Porque ali nós podemos pensar, ah tá, então quando ele tinha muitas colheitas, ele começou a dividir, começou a ajudar os pobres, começou a ajudar os seus próximos, começou a dividir. Não. Aí ele teve uma ideia brilhante, para não dizer o contrário, né? Falou, ah, já sei o que eu vou fazer. Eu vou construir mais e mais celeiros, vou aumentar os meus celeiros, construir mais e mais celeiros. Aí eu vou poder dizer para minha alma, alma, agora você pode comer, agora você pode se fartar, agora você pode descansar. Aí sabe o que Jesus falou? Jesus falou, louco, hoje mesmo pedirão a sua alma. E o que tens feito? Para quem será? Jesus está falando, você é louco, você é insensato, hoje mesmo pedirão a sua alma, ou seja, hoje mesmo você vai morrer. E tudo isso que você fez, ó, tudo isso aí que você ajuntou, para quem será? Vai valer de quê? Adiantou o quê tudo isso? Aí uma vida separada de Deus. Então coração dividido, mente dividida, nunca vai agradar ao Senhor, porque vira uma idolatria. Vamos avançar, tópico 2. Vamos avançar para o tópico 2. Tópico 2, os pecados do povo. Mandar um alô para o nosso irmão Daxon, irmã Lani Soares, nossa irmã Francisca Maria, e os irmãos que não aparecerem, me perdoem, né, que às vezes não aparecem. Então vamos lá, tópico 2, os pecados do povo e sua queda. Ó, irmãos, uma coisa ligada à outra, né? Os pecados do povo e a sua queda. Então o pecado leva o quê? A queda, né? O salário do pecado é a morte. Podemos dar aqui algumas definições de pecado, né? De uma maneira simples de entender, mas marcantes para a gente sempre guardar na nossa mente. Pecado é o luto disfarçado de festa. Tudo parece bom, né? Parece aquela festa, aquela coisa boa, nossa, aquele prazer, aquela alegria. Mas é o luto disfarçado de festa. No final é morte. O pecado também nós podemos dizer que é como o cartão de crédito. A pessoa usa agora para pagar depois, né? Pode usar à vontade, pode se esbaldar aí, mas depois chega a conta, né? E a conta é cara. Nem sempre, a pessoa não consegue, né? Nem sempre não, a pessoa nunca consegue pagar a conta, porque quem pagou foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas para isso tem que ter um arrependimento. O pecado, irmãos, no original também, o pecado quer dizer errar o alvo. Jesus Cristo, ele nos criou com um propósito, ele nos criou com um chamado, ele nos criou ali para nós fazermos a vontade dele e reconhecermos ele como Deus. Então o pecado é errar o alvo. Qual é o nosso alvo? O nosso alvo é Cristo. A Bíblia fala, prossiga para o alvo, e o nosso alvo é Jesus Cristo. Pecado é errar o alvo. A palavra de Deus nos ensina
tudo que nós temos que fazer nessa terra para viver uma vida abençoada. Então pecado é se desviar desses ensinamentos, é errar o alvo, que é o Senhor Jesus, o alvo que é a sua palavra. Então essas são algumas definições de pecado. Vamos lá, subtópico 1, o terrível pecado da idolatria. Note que o pecado da idolatria é considerado um pecado terrível. Desde que o reino de Israel foi dividido, o norte se inclinou mais intensamente à idolatria que o sul. Provavelmente, esta foi a razão de Israel ter sido levado para o cativeiro algumas dezenas de anos antes de Judá. Apesar do caos espiritual e rejeição de Israel, Deus queria salvar o povo. Foi então que o Senhor convocou o profeta Oséias para uma situação bastante estranha. Pediu que ele se casasse com uma prostituta e tivesse filhos com ela. Essa prostituta representaria a nação de Israel. Então, irmãos, dá uma pausazinha aqui, senão eu esqueço o que eu tenho que comentar, né? Então, primeira coisa, nós vemos que os reis de Israel cometeram, eles se inclinaram mais para o pecado, mais para a idolatria, né? Se inclinaram mais que o reino de Judá. E ali, veja que o juízo de Deus foi antecipado contra a nação de Israel. Então, eles pecaram mais, eles praticaram mais idolatrias, com isso o juízo veio antes da nação de Judá. O que nós podemos aprender com isso? Que se nós pecarmos, né? Cada vez que nós pecarmos cada vez mais, desobedecermos cada vez mais, nos rebelarmos cada vez mais, irmãos, as consequências ruins vão chegar mais rápido na nossa vida. As consequências ruins chegam mais rápido na vida daquele que desobedece. E o que é pior, aquele que conhece a palavra. A pessoa que conhece a palavra, desobedece, se rebela, irmãos, consequências ruins chegam de uma maneira mais rápida. Porque a palavra do Senhor fala, lá em Deuteronômio 28, Deuteronômio 28, 15, vai dizer assim, ó, que todas as bênçãos, né, vão seguir aqueles que creem, aqueles que praticam a palavra, as bênçãos seguem e alcançam. Mas lá no versículo 30 vai dizer que aqueles que desobedecem a palavra do Senhor, são as maldições que vão seguir essa pessoa e vão alcançar. Então a desobediência, irmãos, faz com que as maldições cheguem até mais rápido na vida da pessoa. Então vamos aqui continuar. Outra coisa, aqui vai dizer que Deus, ele usou uma situação curiosa para mostrar ali, né, para fazer uma ilustração, uma metáfora de como estava a nação de Israel. Ele mandou o profeta Oséias se casar com uma prostituta, para mostrar o que o povo de Israel estava fazendo contra o próprio Deus. Deus, ele sempre usava, né, muitas vezes com os profetas, ele usava assim essas ilustrações interessantes, até curiosas, até estranhas, mas Deus usava, irmãos, para o povo ter a perfeita noção do que o povo estava fazendo. Certa vez mandou um profeta sair pelado, né, sair nu no meio da rua lá. Então Deus usava essas coisas aí. Outras coisas que eu não vou citar aqui hoje, mas outras coisas interessantes também. Tem uma coisa assim até que é meio desagradável, então nós vamos pular isso aí. Mas Deus mandava usar para servir de ilustração para aquele povo entender perfeitamente o que eles estavam fazendo. Então ele falou, ó, você vai se casar com uma prostituta e vai ter filhos com essa prostituta. Vou pedir aqui para a Suzane rapidinho. Suzane, vê se tu acha aqui na lição, no finalzinho, no tópico 3 da lição, tem o significado dos nomes dos filhos de Oséias. Eu não lembro de cabeça. Então aí no finalzinho tem o significado dos nomes. Vê se você acha aí nessa lição. Enquanto a Suzane vai achando, nós vamos continuando aqui. Então o que é que acontece? Deus mandou esse profeta casar com uma prostituta e ter filhos com ela. Então vamos continuar aqui, ó. Diz assim: Oséias cumpriu a ordem do Senhor e se casou com Gomer e teve 3 filhos. Cada filho que o profeta tinha com a prostituta mostrava a desaprovação divina com o povo de Israel. Deus colocou o casamento do profeta Oséias como uma lição prática da infidelidade do reino do norte. Nesta metáfora, olha só, irmãos, nessa metáfora o que significava? Quem era o profeta, né, nessa metáfora, o que o profeta simbolizava, o que a prostituta simbolizava. Então diz assim, ó, nessa metáfora, a prostituta era Israel. Deixa seu marido, quem era o marido? Deus, né? Para se deleitar com seus amantes, Egito e Assíria, e ainda pagava para estar com eles. Então note que a prostituta era Israel, o marido era Deus e os amantes era Egito e Assíria. Então note, irmãos, note que essa questão da idolatria, essa questão da desobediência e da idolatria, essa questão para Deus é um adultério espiritual. É a mesma coisa que uma traição, é um adultério espiritual. Nós sabemos que o adultério aqui, né, nessa terra é condenado, mas o adultério espiritual também é totalmente condenado por Deus. Então Deus se sente traído.
Anota aí, irmãos. Quem tem caneta, anota aí. Depois os irmãos leem Jeremias capítulo 2. Depois os irmãos leem aí. Jeremias. Não. Aqui, né? Tá. Jeremias, irmãos. Depois os irmãos leem Jeremias capítulo 2. Em Jeremias capítulo 2, nós vamos ver ali um desabafo de Deus. Deus, certa vez, ele desabafou. Nós vamos ver ali um desabafo de Deus. Deus falando, o que eu fiz contra vocês? O que eu fiz para os seus pais, para vocês me tratarem assim? É um desabafo, irmãos. Então Deus se sente traído. Olha só, o nome dos filhos de Oséias. Ó. Assim, os adultérios de Gomer, esposa de Oséias, era uma ilustração do que Israel estava vivendo em relação a Deus. O primeiro filho, olha só o nome dos filhos. O primeiro filho, Oséias colocou o nome de Jezreel, que significa Deus semeia, referindo-se ao local onde Deus julgou os filhos idólatras de Acabe, cumprindo-se a profecia de Elias. Ou seja, Deus trataria com a nação idólatra como tratou com Acabe. A segunda filha foi chamada de Lo-Ru-Ramar, que significa desfavorecida, simbolizando o sofrimento de Israel por causa da desobediência. Mas o Senhor não teria compaixão dela. A terceira filha chamou-se Lo-Amim, que significa não meu povo, simbolizando que Deus estava rejeitando Israel por causa do seu pecado. Então veja que através desse símbolo, através até mesmo dos nomes dos filhos de Oséias ali, Deus estava mostrando como que ele ia tratar aquela nação ali. Então Deus, ele sempre avisa, né, meus irmãos? O povo não ouve quando não quer mesmo. Vamos continuar aqui. Vamos continuar. Aonde que eu parei? Me perdi de novo. Hoje, Egito Assíria, achei aqui. Hoje se pode ver o mesmo padrão de vida imoral sempre que o povo de Deus se desvia da genuína dedicação ao Todo-Poderoso. Agora vamos para o subtópico 2. Outras causas do cativeiro. Vamos lá, irmãos. Outras causas do cativeiro. Os pecados relacionados à exploração e indiferença para com o pobre foram duramente criticados pelos profetas. Percebe-se que tais iniquidades são colocadas em pé de igualdade com a idolatria. Isso é sério, irmãos. Isso é algo importante da gente parar aqui e analisar. Então, qual foi a outra causa do cativeiro de Israel? A outra causa foi a indiferença com os pobres. Foi não ajudar os necessitados. Foi virar, né, os olhos para a necessidade das pessoas. Foi não ajudar os pobres, né, simplificando. Então essa indiferença para com os pobres, isso é comparado, é colocado em pé de igualdade com o pecado da idolatria. Deus compara com a idolatria. Então a gente não ajudar o nosso próximo, a gente não ajudar os mais necessitados, né? Isso é pecado de idolatria também para Deus. Já pensou a igreja, a pessoa servindo Jesus, a pessoa na igreja, a pessoa professando a fé em Cristo, né? Professando o cristianismo, vivendo o evangelho, mas nunca fazer nada pelo próximo? Nunca ajudar ninguém? Nós temos o papel, a igreja tem o papel de levar o pão do céu e o pão da terra também. Não é isso que nós fazemos lá no evangelismo? Levamos o pão do céu e o pão da terra. Não é isso que é feito quando se ajuda um necessitado, quando se dá uma cesta básica, quando se dá uma alimentação? Não é isso que é feito também? Leva-se o pão do céu, mas leva-se o pão da terra também. Lá em Mateus 25, versículo 35 até o 45, vai falar ali do juízo final. E no juízo final, Jesus vai falar para uns aqui, ó: vinde, benditos do meu Pai, vinde e fique na minha direita, né? Benditos do meu Pai, porque quando eu tive fome, vocês me deram de comer. Quando eu tive sede, vocês me deram de beber. Quando estive nu, me vestiste. Quando estive doente, me visitaste, né? Preso, me visitaste. Então, olha só, vão ficar à direita, são os salvos, vinde, benditos do meu Pai. Aí vão perguntar: Senhor, quando foi que eu vi o Senhor com fome e eu dei para o Senhor de comer? Quando foi isso? Aí Jesus fala: todas as vezes que vocês fizeram para um dos meus pequeninos, a mim me fizeram também. Mas também Jesus vai falar, ó, malditos, né? Apartai-vos de mim, malditos, que eu não vos conheço. Aí vão colocar à esquerda, vão ser colocados à esquerda. Porque quando eu tive fome, vocês não me deram de comer. Quando eu tive sede, vocês não me deram de beber, e etc, né? Aí vão perguntar também, vão fingir que não sabem, né? Vão fingir que não sabem do que Jesus está falando. Aí vão perguntar: mas quando foi isso? Quando foi que eu te vi com o Senhor com fome e eu não te dei de comer? Aí Jesus vai falar: todas as vezes que vocês deixaram de fazer a um dos meus pequeninos, a mim vocês deixaram de fazer.
É claro que no contexto geral, essa passagem está falando ali da nação de Israel também. Essas nações que se levantam contra o povo de Israel, essas nações que querem guerrear contra Israel, né, que querem dominar Israel, que querem destruir Israel, essas nações, irmãos, se não se arrependerem, Deus vai trazer o julgamento também. Esses são os pequeninos de Deus. Começa com a nação de Israel, mas nós trazemos também para a nossa vida, para a igreja também, para todos nós individualmente. Quando nós ajudamos os pequeninos, nós estamos fazendo para o próprio Jesus. Então vamos aqui continuar. O profeta Amós condenou estas transgressões de maneira implacável. Ouve esta palavra, vós vacas de Bazã, que estais no monte de Samaria, que oprimes os pobres, que quebrantais os necessitados. Ouve isto, vós que anelais o abatimento do necessitado, e destruís os miseráveis da terra. A situação era tão grave que até os sacerdotes fizeram um conluio com os governantes para extorquir o povo. Deus fez um juramento dizendo que jamais se esqueceria das maldades de Israel. Então chega uma hora, né, irmãos, que até mesmo Deus, até mesmo a paciência de Deus se esgota, né? É um Deus longânimo, é um Deus que tem temperança, tem mansidão, é um Deus que espera, mas chega um momento que se o povo não quer, se o povo não se arrepende, aí o juízo de Deus chega. Nós vamos ver isso aqui nesse terceiro subtópico, para nós estarmos encerrando. Terceiro tópico, só tem 2 subtópicos. Vamos aqui, para nós estarmos encerrando. Os estrangeiros ocupam Samaria. A mistura de gente e o sincretismo... subtópico 1. A mistura de gente e o sincretismo. Após o exílio, alguns israelitas pobres permaneceram em Samaria e região. A política dos assírios era que os territórios expoliados fossem reocupados por povos de outras etnias e origens, promovendo assim uma grande migração e recenseamento de pessoas. O objetivo era misturar as nacionalidades para evitar possíveis rebeliões e enfraquecer as províncias. Essa mistura de gente fez com que o povo de Israel, que restou em Samaria, junto aos deportados de outras nações, tornasse a religião israelita ainda mais sincrética. É por isso que lemos no Evangelho de João: os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Então muitas vezes nós vamos ler na Bíblia, né, que os judeus, eles não se davam bem com os samaritanos. E aí, só para ficar bem cravado na mente dos irmãos, quem eram os samaritanos? Samaritanos eram os israelitas que habitavam em Samaria, porque Samaria estava sendo a capital de Israel. Então os judeus que habitavam em Samaria eram os samaritanos. Só que como Israel começou a ser invadida por nações inimigas, começaram a vir também povos inimigos. E aí o rei da Síria, o rei de outras nações também, fizeram ali questão de colocar ali, né, povos misturados ali em Samaria. Então os judeus começaram a ter relacionamentos com esses povos misturados. Então os samaritanos começaram a se tornar ali uma raça mestiça, uma raça misturada. E ali os judeus puros, né, vamos dizer assim, os judeus que eram puros mesmo, que não eram misturados com outras raças, começaram ali, irmãos, a desprezar os samaritanos por causa dessa mistura. Porque essa mistura estava trazendo idolatria para a nação, estava trazendo destruição para a nação, então os judeus acabaram ali odiando os samaritanos. Então é por isso que os judeus não se dão bem com os samaritanos. Quando os irmãos lerem na Bíblia, os irmãos vão entender agora também. E Deus, irmãos, Deus ele não é a favor da mistura também, né, de certo tipo de mistura. Por quê? Porque certo tipo de mistura vai trazer também a morte para as nossas vidas e vai fazer com que nós pequemos também. Olha só o que Deus fala sobre certo tipo de mistura. Coloca aí, Pedro. 2 Coríntios, capítulo 6, nós vamos ler o versículo 14 até o versículo 18, que é muito forte. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14 até o versículo 18. Pediram? Então vai procurando aí. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14 até o versículo 18. Deus vai falar aqui sobre mistura, né? O povo tem que evitar. Pedro vai estar colocando aí. Mas o Pedro é rápido, né? O Pedro é rápido no gatilho. E os irmãos acompanhem aí comigo. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Versículo 14. Aí coloca no telão para os irmãos acompanharem também. Olha só o que diz, irmãos. Não vos prendais a um jugo desigual. A Bíblia fala de jugo desigual, né? Olha o cuidado.
não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Pode passar, Pedro. E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Pode passar, Pedro. Versículo 16. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. O que quer dizer isso? Exclusividade. Eu sou seu, Deus falando, né? Eu sou seu e vocês são meus. Versículo 17. Por isso saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Versículo 18. Versículo 18. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então, uma das maneiras de ser realmente filho de Deus é não se misturar com as trevas, não se misturar com os infiéis. Isso não significa rejeitar, isso não significa discriminar, não significa nada disso. Isso significa não ter as mesmas práticas, não concordar com as mesmas ideologias. Os irmãos veem as ideologias deste mundo aí, né? Ideologias totalmente pecaminosas. É não concordar com isso, irmãos. É não consentir com o pecado, né? É rejeitar, é aborrecer essas coisas. E se a pessoa está te levando para o caminho errado, a palavra de Deus falou claramente aí, sair do meio deles, afastai-vos, irmãos, não ter comunhão. A Bíblia é bem clara quanto a isso, né? Nós temos que ganhar essas vidas. Não, Jesus, aí muitos falam assim, pastor William, mas Jesus andava com pecadores e Jesus comia com pecadores. Jesus andava com pecadores, comia com pecadores, mas não praticava as mesmas coisas que os pecadores, e Jesus andava com eles para poder ganhar eles, não para fazer parte da mesma rodinha ali, né? Porque já pensou o cristão? Tá na igreja é uma benção, mas quando tá na rodinha ali, se solta, né? Aí tá fazendo conluio ali. Então a Bíblia fala, ó, bem-aventurado é aqueles que não ouvem os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer é na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Serão como árvores plantadas junto à corrente de águas, cujas folhas não murcham, e tudo quanto fizer prosperará. Só que no final fala, não são assim os ímpios. Os ímpios são como a moinha, né, que vão para onde o vento levar. Não subsistirão no dia do juízo os ímpios. Então, meus irmãos, é ter cuidado realmente com as más companhias, né? Subtópico 2, vamos lá, subtópico 2. Mandar um alô para o nosso irmão Lucas Vilarinho e os irmãos da ADEB, né? Pastor Marcos, todos os irmãos da ADEB também, que Deus abençoe em nome de Jesus. Subtópico 2, para nós encerrarmos. Jesus e os samaritanos. Olha só o que acontece. Os judeus, eles estavam odiando os samaritanos. Mas apareceu um judeu que nunca odiou ninguém. Um judeu que sempre amou a todos, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós falamos aqui no domingo, né? Zaqueu era odiado por muitos, mas ele conheceu um judeu que não odiava ele, que amava ele. Então, apesar disso tudo, o amor de Deus é um amor sincero, é um amor leal. Jesus, ele amou os samaritanos. Ele se encontrou com a mulher samaritana, ele deu o exemplo ali da parábola do bom samaritano. E aqui nós vamos, para encerrar, nós vamos aqui ler, ó. Apesar do antagonismo entre judeus e samaritanos, Jesus os contemplou com muito amor. Ele deu atenção à mulher samaritana e lhe anunciou o reino, fazendo-a conhecedora da fonte de água que sacia a sede humana de forma definitiva. E em razão da dúvida daquela mulher sobre o legítimo lugar de adoração a Deus, Jesus foi enfático em dizer que o lugar não é o físico ou o geográfico, e sim o espiritual, o coração do homem. Na parábola do bom samaritano, Jesus contrasta a religiosidade excessiva dos líderes religiosos judeus com a natural espiritualidade de um samaritano. Foi aquele homem considerado indigno que mostrou compaixão para com o ferido à beira do caminho. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. Está lá em Lucas 10, versículo 33. O mestre quebrou paradigmas de religiosidade e espiritualidade ao se relacionar de forma amável e acolhedora com os samaritanos. Então, irmãos, duas citações aqui, né? A mulher samaritana e o bom samaritano.
Nós não vamos entrar em detalhes nessas duas parábolas, mas uma coisa que é interessante. Jesus ele nos mostrou que não adianta ser um judeu puro se não tiver a mesma atitude de um bom samaritano. Os judeus eram considerados raças puras. Os samaritanos eram considerados raças impuras. Só que na parábola do bom samaritano, quem se compadeceu do homem que estava caído ali foi o samaritano. O judeu, né, o levita passou, só olhou, saiu fora. O sacerdote passou, olhou ali, passou de largo. E quem parou ali para ajudar aquele homem caído foi uma raça considerada impura, o bom samaritano. E trazendo para as nossas vidas, adianta a gente ser cristão se a gente virar as costas para aquele que está caído? Se a gente virar as costas para o necessitado? Mas a pessoa está bêbada ali, machucada, precisando de ajuda, a gente passar, fingir que não é nem com a gente? Aí adianta a gente ser cristão? Adianta a gente ser crente se a gente fizer isso, né, irmãos? Aí não adianta de nada. Porque muitas vezes nós podemos falar assim, mas esse ímpio, esse filho das trevas. Mas já pensou, irmãos, a gente passar por uma pessoa que está caída e vir lá atrás um ímpio e ajudar essa pessoa? Aí quem vai estar fazendo a vontade de Deus? Porque lá na parábola do bom samaritano, Jesus perguntou ali para os judeus, quem foi que fez a vontade de Deus? Foi aquele que ajudou. Jesus falou, exatamente isso. Então vocês têm que ir e fazer o mesmo. Então, irmãos, puro de coração para Deus, não é quem é crente, não é quem é cristão, não adianta só ser isso, só ter essas nomenclaturas. Puro de coração é aquele que socorre o necessitado, aquele que faz aquilo que Jesus ensinou. É isso que essa parábola quer nos ensinar também. E outra coisa, porque muitas vezes, nós como crentes, né, nós vamos estar ali com nossos joelhos dobrados, nós vamos estar orando com o nosso joelho dobrado. Agora eu pergunto uma coisa, adianta dobrar o joelho se não dobrar o coração? Não adianta nada a gente dobrar o joelho se o nosso coração estiver ali travado, né? Para Deus é mais importante dobrar o coração do que dobrar os joelhos. Porque eu posso chegar assim e contar vantagem. Irmãos, hoje eu passei 3 horas de joelho. Adianta eu passar 3 horas de joelho se meu coração tiver 3 horas trancado também? Aí não adianta nada, né? É melhor estar 15 segundos com o coração aberto, totalmente aberto para Deus, do que passar ali meia hora de joelho, mas com o coração totalmente travado. Então é melhor dobrar o coração do que dobrar os nossos joelhos. Conclusão, para nós encerrarmos essa aula abençoada que nos ensinou muito, a conclusão vai dizer, não faltou advertências para que Israel abandonasse a idolatria e fosse poupado do cativeiro. Todavia, nada surtiu efeito. Cada vez mais a nação afundava em seus pecados. A maneira drástica, porém misericordiosa e amorosa de Deus retornar o seu povo ao aconchego do seu amor foi, infelizmente, conduzi-lo ao cativeiro e à dispersão. Note, irmãos, que o cativeiro não foi porque Deus ali estava odiando o povo e queria matar o povo, não. O cativeiro foi uma forma amorosa de Deus corrigir e disciplinar o povo. Lá em Jeremias 29:11, Deus ele escreveu uma carta através do profeta Jeremias para o povo. E na carta de Jeremias, para aquele povo que estava cativo, não para esse povo, mas para o povo de Babilônia, que estava cativo lá em Babilônia, o povo de Judá. Lá em Jeremias vai dizer assim, eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. São pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o futuro e uma esperança. Então vocês vão passar a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu serei achado de vós e trarei vocês de volta do cativeiro para o qual os enviei. Olha a promessa de Deus. Mesmo o povo no cativeiro. E Deus falou, vocês têm que continuar plantando, têm que continuar colhendo, cuidando bem da terra, orando por essa terra. Mesmo uma terra inimiga, vocês têm que orar por essa terra, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dessa terra também. Então, olhe o cuidado de Deus, mesmo com o povo no cativeiro. Muitas vezes nós podemos passar por algum cativeiro, por alguma escolha errada que nós fazemos, ou até por uma desobediência, irmãos. Mas ainda assim, Deus ele quer nos resgatar com amor, Ele não quer nos matar. Mas para isso é necessário arrependimento, porque olha só no finalzinho aqui, diz aqui, a maneira drástica, porém misericordiosa e amorosa de Deus retornar o seu povo ao aconchego do seu amor, foi infelizmente conduzi-lo ao cativeiro e à dispersão. Que Deus nos ajude a atentarmos mais para a sua palavra, a fim de não colhermos os amargos frutos da desobediência. Então a desobediência trazem frutos amargos. Eu vou ler aqui uma anotação rapidinho na minha revista, diz assim, o pecado sempre traz disciplina e as consequências do pecado são às vezes irreversíveis. Não podemos brincar com o pecado. Não podemos, irmãos, dar ouvido ao diabo.
Adão e Eva, né? Eva foi a primeira mulher a dar ouvidos ao diabo. Viu o que aconteceu, né? O diabo ali, come dessa fruta. Não tem nada não, desobedecer a Deus não. Olha o que deu. Até hoje nós sofremos consequências. Então não podemos, irmãos, dar ouvidos ao diabo, brincar com o diabo, fletar com o pecado, porque nós não sabemos nem o que vai acontecer na nossa vida daqui a um segundo, nem o que vai acontecer amanhã. Então Deus está sempre alertando, Deus está sempre falando, sempre nos exortando. Mas se a gente endurecer nossa cerviz, se a gente endurecer o nosso coração, olha o que pode acontecer. Provérbios 29, versículo 1, para encerrar, irmãos. Provérbios 29, versículo 1. Coloca aí, Pedro. Provérbios 29, 1. Vai dizer que eu não pedi de novo. Pedi? Provérbios 29, versículo 1. Pedro vai estar colocando aí no telão. Esse versículo nós já falamos dele várias vezes. E nós vamos repetir aqui para os irmãos em nome de Jesus. Provérbios 29, 1. Olha o que diz, irmãos. O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, de repente será destruído sem que haja remédio. Olha, o homem que muitas vezes é repreendido, mas endurece aquilo que nós falamos, a cerviz, de repente será destruído sem que haja remédio. Então aquela questão de exortar, aquela questão de ensinar, e às vezes o nariz está lá em cima ainda empinado, né, irmãos? Isso é um perigo, é o perigo do orgulho, é o perigo da soberba. Então, meus irmãos, pede para Deus, né? Cada vez mais que Deus trabalhe nas nossas vidas, na nossa mente e no nosso coração, que Deus nos dê um coração com temor a Ele, que Deus nos dê um coração humilde para a gente receber todo tipo de disciplina da parte do nosso Senhor. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Irmãos, para a gente se animar um pouco, aplauda o nome do Senhor nessa noite, para a gente animar. Ele que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Não que nós estejamos desanimados, né? Nós estamos animados, está muito animado hoje, para a glória e honra do Senhor. Então, meus irmãos, nós vamos estar aqui colhendo os dízimos e as ofertas. Pedir hoje para a nossa irmã Roberta. Hoje a irmã Roberta